Primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike que está acontecendo aqui no Brasil, lá em Petrópolis, cidade de Henrique Avancini, no Rio de Janeiro. Um grande acontecimento no mountain bike brasileiro, e hoje a gente vai falar a respeito aí da prova de XCO masculino, a prova de domingo, né? Talvez a prova que envolva maior expectativa daqueles que assistem e também daqueles que vão competir. Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva, assim como vocês, um grande entusiasta da bike, e nesse vídeo eu vou falar a respeito da Copa do Mundo de Mountain Bike. Primeira coisa que a gente tem que parar para observar, e eu já vou ir direto ao ponto, é com relação ao clima. A umidade hoje em Petrópolis estava rodeando ali em torno de 66% de umidade, ou seja, muito úmido. Quando a gente tem um terreno que é, por vezes, muito úmido, né, um clima muito úmido, o que acontece? O corpo tende a suar mais e os atletas tendem a encontrar maior dificuldade, visto que a maioria dos atletas ali, eles vêm de climas talvez aí não tropicais, né? Eles vêm de outros tipos de clima, mas não são tão habituados assim a competir no Brasil, tá? Alguns norte-americanos, alguns europeus, né? Alguns asiáticos ali. Tem sul-africano também que veio competir. Enfim, talvez eles não encontram tanto assim esse clima parecido com o Brasil. Já é uma análise de início que a gente já para e observa que já dificulta um pouco para esses atletas. Outra coisa também que acontece muito é a temperatura. Hoje fez em torno aí de 26 a 25 graus, né, de temperatura lá em Petrópolis. Não está um calor tão excessivo, porém já é um calor ali mais específico, principalmente quando a gente está falando daqueles atletas que não está habituado a competir nessas condições. E olha que esses atletas, eles já chegam com antecedência. Talvez eu acho que da próxima vez eles tenham que chegar com mais antecedência ainda. O porquê? No momento em que eles chegam com antecedência e tipo, fica 2 semanas treinando na pista, rodando na pista, eles vão ter mais aclimatação e vão se enquadrar melhor, né, no clima, no contexto da competição. Com relação a Henrique Avancini. Henrique Avancini competindo dentro de casa, um público todo caloroso, todo recíproco com ele, né? Porque Avancini é um cara que foi para fora em busca de competição, foi para fora em busca de se aprimorar, de treinar, de absorver conhecimento, e trouxe muito desse conhecimento para o Brasil. E aí, né, vem trazendo, né, vem idealizando a Copa do Mundo de volta ao Brasil, depois acho que de 15 anos. A primeira etapa da Copa do Mundo, a primeira vez que a Copa do Mundo veio para o Brasil foi lá em Balneário Camboriú. Na época até a Jaqueline Mourão terminou a prova muito bem, mas se passaram muitos anos e essa nova vertente do mountain bike, esse novo vínculo, né, esse novo clima do mountain bike é totalmente novo, literalmente, entendeu? Então ele vem e traz isso para o Brasil. E é diferente. Uma coisa é você trazer uma Copa do Mundo há 15 anos atrás, outra coisa é em pleno 2022, primeira etapa, Henrique Avancini no auge, o mountain bike super aquecido, o brasileiro aprendendo a gostar de andar de bicicleta, o brasileiro aprendendo a curtir o verdadeiro mountain bike, acompanhando as transmissões. A prova vir para o Brasil é totalmente diferente, o clima é diferente, né? Se a gente parar para observar também, a gente para e pensa que as pistas utilizadas há 15, 20 anos atrás não é as mesmas de hoje. As pistas com novas modificações, novos trechos, mais técnica, mais dinheiro investido, transmissões especializadas, Red Bull transmitindo para o Brasil todo em português, né? Se a gente for pegar o ano passado, eu acho que a maior porcentagem de telespectadores nas transmissões da Red Bull eram por brasileiros, entendeu? Ou seja, é todo um contexto, né? Todo um conjunto de acontecimentos que torna a Copa do Mundo no Brasil algo inédito e algo assim memorável, né? Que vai ficar na memória de muita gente e que ano que vem, né? Se Deus quiser, e tomara que, por exemplo, a Copa Internacional, aqueles que organizaram, aqueles que fizeram a pista, que eles trabalham mais para isso. Tomara aí que Henrique Avancini também trabalhe mais para isso, para trazer a competição e fazer acontecer melhor ainda, tá? E um evento mais gigantesco ainda,
E visto que esse também já foi um evento gigantesco, visto que já foi um evento que trouxe bastante intensidade, trouxe bastante calor para o público brasileiro. A respeito da prova, a prova se desencadeou da seguinte forma: os principais nomes alinhados, Henrique Avancini ali na primeira fila, lembrando que Henrique Avancini, terminou o short track em quarto lugar, então Henrique Avancini ali foi para a primeira fila, deu a largada, pessoal. Já em específico, a gente vê que os grandes nomes, eles já se destacam. Lembrando que entre esses nomes, foram mais de 80 atletas a largar no XCO de domingo. Entre eles tivemos alguns brasileiros, tá? Entre esses brasileiros aí a gente tem o Luiz Cocuzzi, a gente tem o Rubinho, a gente tem o próprio Avancini, a gente tem o Lan, a gente tem o Edinho, tem o Guilherme Miller, entendeu? Então aí são vários atletas e tem mais, a gente tem o Ben 10 também, tem o Kennedy também que largou, tem o Zé Gabriel, então todos esses atletas ali representando e fazendo bastante, né? Também tem o Sherman Treza, tem o Nicolas Machado, que é o Ben 10, tem o Rubinho, tem um atleta chamado Pedro, tem o Leandro Donizete, tem o Bruno Lemes, tem um também que mora lá em Petrópolis, que é o Wolfen Soares, que anda muito bem, já andou com o Avancini na equipe do próprio Avancini, tem o Flávio Neto, tem o Rodrigo Silva e tem o Edmilson Miranda. Esse Rodrigo Silva é até o companheiro da Karen, tá? Companheiro da Karen que não competiu, ela sofreu um acidente, então não teve condições de competir. Então foram todos esses brasileiros, alguns com o uniforme da CBC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, outros não, tá? Mas a prova deu a primeira largada, a prova aconteceu. O Henrique Avancini, utilizando uma estratégia talvez um pouco diferente, o Henrique Avancini veio para a roda ali do quinto, do sexto, ficou ali, entendeu? E os principais atletas fazendo movimentação, Fechamos a primeira volta, Henrique Avancini se manteve, tá? Já na segunda volta, a movimentação começou a ficar um pouco mais agressiva. O que eu observei foi que Henrique Avancini começou a ficar um pouco mais conservador, horas ia para frente, horas dava uma segurada, tá? E os principais nomes, na primeira volta, na segunda volta e até ali na terceira volta, foram os atletas Blevins, o Marrot, o Colombo, o Sink, tá? O Cocuzzi é uma observação bem legal. O Cocuzzi aí fechando a primeira volta em 32º lugar, um brasileiro que também anda muito bem. Então, assim, a primeira parte da prova, ela foi uma primeira parte talvez um pouco forte, mas não tão agressiva. Acredito que a agressividade no modo de pedalar dos atletas começou a se desenvolver ali na terceira, até na quarta, na quinta volta ali, que foi aonde a prova começou a se decidir e a gente começou a identificar aqueles grupos mais destacados durante a prova, sabe? Quando fica aqueles grupos isolados, tipo 2, 3 atletas, 4 atletas, entendeu? Foi aí que começou o jogo a acontecer. Abrindo a segunda volta, observei o Henrique Avancini talvez um pouco mais ativo na prova. Observei também que Nino saiu ali, eu acho que da sétima, da oitava ou da nona colocação. Nino sai da oitava ou da nona colocação, já chega no pelotão principal, tá? Então fica ali meio que batendo o guidão com o Henrique Avancini. Henrique Avancini não deixa para trás. Aí que eu observo que ele fica mais ativo, tá? Na prova. É uma percepção minha como um mero entusiasta. Acredito que Henrique Avancini, no momento em que ele observa a presença do Nino, ele já começa a praticar, ele já começa a estar mais agressivo na prova, ele já começa a se impor mais na prova, porque até então ele estava mais tranquilo. A principal movimentação da segunda volta foi o Dascalu e o Sink. São dois atletas muito fortes. O Sink é um atleta muito escalador, ele vem do ciclismo de estrada, então assim, ele é o tipo de atleta que se tem uma subida longa, ele vai colocar na subida longa e vai fazer força, e ele vai espremer tudo aquilo que os outros atletas têm. Então ele coloca um ritmo, ele abre um gap, tá? O Dascalu também abre um gap, porém aí na terceira e na quarta volta, os atletas voltam a juntar o grupo, né? É como se eles fossem soltando, mas de repente estão todo mundo junto, né? Talvez essa seja a virada de chave. Entre a terceira e a quarta, a gente observa Nino Schurter bem ativo, Nino Schurter andando muito de roda. Em dados momentos, eu não observei ele afastando do atleta da frente.
Porque o que que acontece? No momento em que a gente está em uma descida talvez muito técnica ou em uma região que escorrega mais, a tendência é o atleta ele frear um pouco aquele que está atrás, não por motivos de deixar o outro adiantar, de deixar o outro passar na frente, mas não, por motivos de segurança. No momento que você segura mais o freio e deixa o atleta descer na frente, você fica mais seguro ali. Mas Nino, pelo visto, não estava fazendo isso, ele estava andando muito junto, ora indo na frente, ora se deixando mais no vácuo, vamos dizer assim. Encaixa a terceira volta, a Avancini fecha aquele gap lá que o Sink e que o Descalou tinha aberto, tá? O Sink abriu um gapzinho, o Avancini vem, encosta no grupo de novo, tá? Ele fecha esse gap e se mantém ali junto com esses atletas. Eu já começo a observar o Henrique Avancini talvez um pouco mais oscilando, tá? Horas ele dá uma descolada, horas ele encosta, mas sempre ali em movimento, sempre se mantendo junto com esse grupo. A terceira volta foi marcada aí por 2 tombos, talvez bastante específicos. Talvez assim, foram tombos que veio para provar que talvez nem tudo é como a gente imagina. 2 grandes atletas caíram, que é o Flückiger, o suíço, e o Ulloa, o mexicano, aquele que é explosivo, aquele que manda muito bem na técnica e que manda muito bem no XCC. Ele já foi campeão do XCC, já andou muito forte. Então assim, ele caiu, ele teve uma queda e o suíço também teve uma queda, o Matthias Flückiger. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o posicionamento do Nino no momento em que ele passa do Rock Garden. Ele passa no Rock Garden, porém pelo plano B, vamos dizer assim, né? Ele dá a volta e passa pelo lado opcional, porque nessas corridas acontece o quê? Você tem uma linha principal e tem uma linha opcional. O Nino passa pela linha opcional para ele talvez descansar mais e se sentir mais rápido, porque pode ser que aconteça isso, tá? Pode ser que a linha opcional seja mais rápido que o próprio Rock Garden. Quarta volta a gente observa o Langalinski andando super bem, tá? Ele vem crescendo na prova e ele já fecha aí a quarta volta em 34º colocado, uma posição super favorável e assim, demonstrando muita força e demonstrando muito empenho nessa prova. A quarta volta acontece algo muito criterioso que eu gostaria de chamar a atenção. Henrique Avancini conhece muito bem a pista, então em dados momentos ele descansa, em dados momentos ele faz força. E ele conhece muito bem, por exemplo, o Marotte, ele conhece muito bem o Alan Hartley, que são 2 companheiros dele, bem dizer, de equipe. Um é o sul-africano e o outro é o francês. O Marotte é um francês que pedalou muito tempo com o Henrique Avancini e atualmente ele está na Santa Cruz. Alan Hartley ainda continua com o Henrique Avancini na equipe. E com esse conhecimento e com o conhecimento que o Henrique Avancini tem do Nino, ele consegue identificar onde ele vai fazer mais força, onde ele vai descansar, aonde ele vai se empenhar mais para fechar os gaps, para fechar o espaço que tem. E uma das coisas que eu observei foi que sempre que o Henrique Avancini passava no ponto de apoio, ele tentava passar no ponto de apoio descolado do pelotão, tá? Sempre que possível ele descolar pelo menos uma bicicleta para ele ter mais espaço. E sempre na região do ponto de apoio, na região mais baixa da prova, sem estar na região de mata, ele andava mais forte, ele fazia mais força para tentar fechar esse tempo dos outros atletas. Na quinta volta se consolida o suíço, o francês e o romeno, que é o Descalou, o Marotte e o Nino. Se consolidam ali como principal grupo, como principal pelotão e se descola. Deixa Avancini em 4º colocado ali. Logo em sequência, eles dão um caminho, né? Então, tipo assim, eles andam muito forte, eles vão andando forte e vão abrindo 20, 30, 35, chegará a vir em determinados até 37 segundos de diferença de Henrique Avancini. Henrique Avancini caindo para a 4ª colocação. Horas o Henrique Avancini forçava um pouco mais, encostava um pouquinho, horas eles aceleravam e descolava do Avancini. Henrique Avancini sentindo talvez um pouco do ritmo e os outros atletas atrás andando muito forte. Então aí que começou a prova a acontecer, talvez com movimentações mais agressivas. Alguns atletas, por exemplo, como os atletas da KMC, o próprio companheiro de equipe do Henrique Avancini, começa a encostar e começa a passar Henrique Avancini, e Henrique Avancini começa a cair de posição. Isso aí talvez foi um dos principais acontecimentos da prova, tá? Então aí Henrique Avancini sofrendo um pouco com o ritmo ali na 4ª, na 5ª volta. Acredito que na 5ª volta foi o ápice, né? Foi quando ele viu mesmo assim que
a prova ela estava encaminhando por um ritmo muito forte e que talvez ele não iria suportar esse ritmo até o final. Sexta volta é marcada ali pelo Colombo, andando junto com o Avancini caindo assim para a sétima posição, perdendo algumas posições, mas mesmo assim demonstrando muita garra, muita sabedoria e muita calma. Ele se mantendo conectado sempre com o grupo e sempre utilizando os outros atletas para crescer mais, para desenvolver mais durante a prova. Isso é bem importante, é bem legal a gente analisar isso. Henrique Avancini, em todos os momentos, né, ele se mostra muito inteligente e muito audaz em tudo que ele faz, porque ele tenta utilizar os meios que ele conhece da pista, ele tenta utilizar alguns atletas para se manter mais conectado, para andar mais fluido. Mas nem sempre é possível, porque no momento em que a gente vê que são grandes atletas e com excelentes números, né, a gente vê que a briga é grande, porque eles todos estão em um nível bem parecido, entendeu? Então acaba que é um pouco mais difícil brigar por melhores colocações. Sétima volta, a volta do final, é marcada pela agressividade de Nino Schurter, agressividade em um bom sentido, porque Nino Schurter mostra o porquê que ele se consagrou, né, campeão da etapa de Petrópolis e porquê que ele se consagrou aí, né, campeão em torno de 33 vezes da Copa do Mundo. Esse é o número de Nino Schurter. E no momento em que ele dá a entrevista, ele fica até um pouco emocionado por conta desse número. Ele se iguala a Absalom, que era uma grande referência e ainda é uma grande referência do mountain bike mundial. Mas ele se mostrou muito agressivo, ele se mostrou muito rápido em momentos específicos. No momento em que eles passam, eu acho que eles passam um ponto de apoio e já começa a dar uma agressividade a mais, Marot segura o ritmo, Dascalu também andando atrás, mas teve um momento ali que antecede a subidinha final da prova, Nino dá um ataque muito forte, tá? Ele coloca de lado, ele sai um pouco da área batida do trilho, ele entra numa parte até de grama, ele ultrapassa o Marot que estava na frente, o Dascalu tenta vir atrás, mas não consegue, e ele força o ritmo, ele coloca pressão, ele sobe na frente, tá? E ele vem para cima. Só que na descida, ele e o Marot, eles alinham na descida, uma descida grande, uma descida de bambuzal, eles alinham junto, chega na linha de chegada sprintando junto, os dois. Só que Marot, poucos metros da linha de chegada, ele sente muito, então ele tira um pouco o pé, o Nino com toda a sua audácia e toda a sua inteligência, cruza a linha de chegada e fecha em primeiro lugar. Então o Nino aí vindo em primeiro lugar, Marot vindo em segundo lugar e o Dascalu, o atleta da Trek, né, vem em terceiro lugar, fechando assim o pódio da Copa, ou melhor, né, o pódio da Copa do Mundo de Mountain Bike, que aqui aconteceu lá em Petrópolis. Eu lá ia falar Copa Internacional de Mountain Bike, não é Copa do Mundo de Mountain Bike. E é mais ou menos isso, esses foram os principais acontecimentos. Henrique Avancini talvez sentiu um pouco do ritmo, eu não sei ainda, não escutei os relatos dele, mas aparentemente foi isso, tá? E ele terminou na 12ª colocação, de fato, terminar entre os 10, os 12, os 15, entre os 20 ali, de uma Copa do Mundo no nível deles, é muito forte, ele já está de parabéns, ele já andou bastante, tá? Acredito que ele tenha feito uma boa prova, uma excelente prova ali, até a 5ª volta, depois ele sofreu um pouco mais com o ritmo, não sei o que ocasionou esse baixo rendimento dele. Por que eu falo isso? Eu conheço Henrique Avancini, tá? Eu acompanho muito ele, eu assisto muita entrevista dele e eu já assisto ele correr há muito tempo. Eu sei que é um atleta muito forte, que tem muito potencial. Talvez dessa vez ele não conseguiu entregar todo o potencial que ele tem. Esses foram os principais resultados da Copa do Mundo de Mountain Bike, tá? Deixo aqui meus parabéns aos principais atletas, né, que fecharam aí o top 10 ao top 20 ali, andaram super forte. Deixo também meus parabéns aos brasileiros, a todos os brasileiros que competiu, ao Rubinho, ao Cocuz, ao Sherman, ao Lan, o Edinho Rezende, teve também o Wolf, teve o Rodrigo Silva, enfim, parabéns a todos eles, tá, que competiram, parabéns a Henrique Avancini, entendendo talvez um pouco mais do lado de Henrique Avancini, dentro da casa dele, assim bem dizer, uma pista em que ele construiu, ou seja,
existia uma certa pressão na cidade dele, com todo o público aquecido para ele, né, querendo ou não. Assim, pode ser que seja para todos os brasileiros, mas uma atenção em especial para Henrique Avancini. Toda essa pressão, toda essa movimentação tenha deixado ele um pouco assustado, assim, na minha opinião. Mas isso é algo bom, né? Isso é algo positivo, isso é algo que demonstra todo o empenho do público, todo o empenho dos mountain bikers, né? Dos entusiastas para com as competições do Henrique Avancini. Então acredito que seja positivo e que isso se torne uma cultura, né? Que isso se fortaleça ainda mais como uma cultura do povo brasileiro, torcer e vibrar muito por aqueles que representam, né, a gente, tipo, no caso, né, Henrique Avancini correndo com a bandeira do Brasil, levando a bandeira do Brasil. Então, assim, é muito importante esse calor, é muito importante todo esse empenho do público. E talvez seja mais importante ainda Henrique Avancini entender que somos torcedores, né? E que ele entregando o melhor dele já é o suficiente para a gente torcer por ele, para a gente ainda fazer mais ainda por ele, né? Em questão de torcida, em questão de apoiar, em questão de ser entusiastas e gostar de um entusiasta e aprovar um entusiasta. É mais ou menos isso, tá? É isso, Copa do Mundo de Mountain Bike, a primeira etapa que aconteceu em Petrópolis. Esse foi o resumo, tá? Espero que você já tenha gostado. Deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Manda esse vídeo lá para aquela galera que não viu a competição, que não pôde ir lá acompanhar, que não deu tempo. E é sobre isso. Valeu, pessoal. Forte abraço.